A cada dia, o amante desperta para sua amada. A cada manhã, a amada se ilumina pelos olhos do amante. Eles vivem assim, por todos os dias e todas as noites. Ele vestido de livros, de cartas e mapas, de velhos rascunhos, de palavras e nomes que ninguém mais fala, de memórias perdidas e velhas histórias, vestido do ontem de outras manhãs, da vida esquecida, das coisas idas, de imagens retidas na ronda dos dias. Ela, trajada de pedra banhada de rios, lavada de chuva, erguida em paredes, cortada de ruas, moldada em tijolo, cimento, areia, tingida de praças, de gente, de nuvens, a cidade prenhe de esquinas de ontem e hoje, com vidas e nomes e imagens e sonhos, que busca sentidos no tudo que abriga, que guarda lembranças e vida dormida. Todos os dias eles se encontram, a amada e o amante, cidade e homem. Ele que lhe conta as histórias, recorda-lhe o berço em dia distante, fala de todos os tempos corridos, do dantes, do ido, de índios, bandeiras, mulheres, apitos e sinos, de festas brilhantes, de algum triste ocorrido. Ela, que abre seu manto de vida vivida e oferece matéria ao amante em sua lida, despeja-lhe o hálito das coisas que existem, para que ele as receba e torne em histórias, e ponha nos livros e diga às gentes, e conte aos meninos de horas não vistas, e reinvente sua amada e a torne sabida dos homens que ainda virão noutro tempo, outro dia. Sempre gostei muito de ler. Então, desde meus 10, 11 anos, né, eu lia e continuo lendo tudo que cai na minha mão. Muitos dos valores que passaram de geração para geração, a gente olha e a gente consegue ver a origem dele no meu avô. Falar do Héctor Liberalesso, eu preciso reportar da minha vida pessoal, né? O primeiro, da minha infância, eu via no Jornal Trabalhador aquele anúncio, Héctor, corretor de imóveis. Isso associado à figura do seu Héctor Liberalesso na minha meninice, meu pai falava do seu Héctor e tal. Então, essa é a primeira impressão que fica. Em 80, exatamente em 1980, fui convidado para fazer parte do então Círculo dos Trabalhadores Cristãos de Salto, que mantinha o então Jornal Trabalhador, que ainda circulava. E eu fui convidado pelo seu João Camargo, que fazia parte do Círculo, para trabalhar no jornal, fazer um colaborador, né? Era um trabalho voluntário. E eu tinha 2 páginas no jornal, a página religiosa, onde nós abordávamos semanalmente todos os assuntos relacionados à religião, o evangelho do final de semana, aquilo que estava acontecendo na igreja, e a página de televisão, variedade, cinema. E o Héctor Liberalesso estava no jornal. A dona Virgínia era a diretora do jornal. Então, aquele momento foi o momento que eu fui apresentado ao seu Héctor e convivi com ele e com a esposa dele, e é muito forte isso, falar do seu Héctor sem falar da dona Virgínia é quase que impossível. Então, ver o carinho, o amor com que eles tinham pelo Jornal Trabalhador, a forma com que eles se dedicavam, como que uma vocação realmente para aquele órgão de imprensa, era muito marcante para mim. E foram anos de convivência,
muito carinhosa, onde aprendi muito com ele nessa questão do amor à cidade. Tinha uma certa chácara aqui, a chácara do Bendramille. Eles iam jantar nessa chácara, comer polenta com frango. E assim, aquela amizade sempre gostosa, sempre chegada. Amizade chegada mesmo. Certa vez, numa homenagem que a Câmara prestou a ele, e eu era vereador naquela ocasião, eu me lembro de ter sido incumbido de discursar e de ter usado no discurso que eu escrevi a expressão "o menino Ettore". Essa expressão eu conservo comigo até hoje. Eu sei que ele tem aí seus 90 anos, que está cansado, mas eu não consigo dentro de mim vê-lo de uma outra maneira que seja mais autêntica do que essa maneira, como eu guardarei sempre. Para mim, ele é um menino de cabelos brancos, um menino que eu já vejo assim de voz arfante, de respiração curta, né? Mas ele continua a ter aquela alma incansável de menino. Falar do seu Ettore na verdade, a gente pensar no seu Ettore é pensar na concretude dos nossos desejos, né? Quem não gostaria de chegar aos 90 anos com essa disposição, com essa lucidez? Eu tive o privilégio também, o primeiro emprego que eu tive em Salto, assim, trabalhando em jornal, foi o Jornal Trabalhador, e o Ettore ele era o diretor do jornal. Trabalhei mais direto com o Eloy de Oliveira, que hoje é nosso editorialista aqui no Taperá, mas na época o Ettore ainda era o diretor do jornal. E aí, de lá para cá, foi um contato intenso. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa envolvendo a história, não só do esporte, que é a área que eu mais atuei, mas de outras áreas também, o Ettore sempre à disposição. Ele tem sempre uma visão muito crítica e particular sobre o assunto, que eu admiro muito. Pessoas como ele acabam sendo às vezes raros, né? Toda cidade tem um historiador local, né? Então, todas as cidades que você vai tem um historiador local. Isso Capivari tem, Porto Feliz tem, né? Tuba tem o seu Nilson, que já falecido, né? Que são pessoas que se dedicam, né? A retomar essa história do local e com paixão, né? Com grande paixão. Eu acho que isso que é legal. Por mais que eu pense, quando eu penso no meu pai como cidadã, eu continuo pensando como filha. Né? Porque as coisas se passavam muito dentro da nossa casa e se passavam muito sob os nossos olhares, né? Perto dos nossos ouvidos, muitas reuniões políticas, muitas risadas, muitas discussões, né? Pequenas desavenças por motivos variados em torno dos trabalhos, da dedicação de um grupo de pessoas igualmente idealistas, se passavam aos nossos olhos. Essas coisas eram muito, muito próximas. Considera-se como a data da fundação de Salto o dia da bênção da capela dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrat, ocorrida em 16 de junho de 1698. E o fundador, o capitão Antônio Vieira Tavares, então proprietário do sítio Cachoeira, cujas terras correspondem hoje à parte da cidade de Salto. Antes de falecer, Tavares fez a doação do sítio Cachoeira à capela. E na escritura de doação, datada de 1700, fez constar que era vontade dele e de sua mulher, Maria Leite, que a capela permanecesse para sempre naquele local, onde hoje está a Igreja Matriz. À época, aquele que observasse o horizonte a partir daquele ponto teria vista privilegiada para a cachoeira que os índios chamavam de Ituguaçu. Por mais de 1,5 séculos após esse momento embrionário, a povoação do Salto permaneceu como que adormecida, experimentando apenas algum movimento quando das festas da padroeira nos meses de setembro. Foi em 1856 que o culto à Senhora do Monte Serrat reavivou-se, a partir
da restauração da capela primitiva e da instituição de uma irmandade religiosa. Nessa mesma época, a Câmara Municipal de Itu designou um arruador para a povoação do Salto. A localidade começava então a ganhar forma e a crescer a partir do Largo da Capela. A chegada da ferrovia em 1873 e a inauguração da primeira fábrica de tecidos, a de José Galvão de França Pacheco, junto à Cachoeira, em 1875, foram marcos decisivos na determinação do futuro da localidade. O sucesso de Galvão estimulou a instalação de outro industrial, Francisco Fernando de Barros Júnior, que inaugurou sua tecelagem, também às margens do Tietê, logo abaixo da de José Galvão, no ano de 1882. E no último ano do Império, ocorreu em Salto a instalação da primeira fábrica de papel da província de São Paulo, na margem esquerda do rio Tietê. A partir dessas iniciativas, Salto se tornou uma localidade totalmente voltada ao trabalho fabril. No início, essas fábricas empregavam o trabalhador livre brasileiro. Com o passar dos anos, levas e mais levas de imigrantes europeus, majoritariamente italianos, vieram para a região e também para Salto, atraídas pela possibilidade de trabalho naquelas tecelagens. As instalações pioneiras de Galvão e Barros Júnior foram adquiridas por outros industriais, que acabaram por fundi-las. No início do século XX, a Sociedade Ítalo-Americana era a única proprietária do complexo industrial instalado às margens do rio Tietê, em Salto. Salto é uma cidade que sempre teve uma vida cultural e social das mais intensas. O jornalista e escritor Ettore Liberalesso destaca bem esses aspectos no livro Salto, História, Vida e Tradição. Ele está aqui a meu lado e vai nos contar sinteticamente algumas das passagens mais significativas da vida da cidade. Salto foi fundada em que ano? 1695 pelo capitão Antônio Vieira Tavares, que ganhara algumas cartas de sesmaria da capitania de São Paulo. Mas eu soube que nos primeiros 150 anos de vida, Salto praticamente teve uma história inexpressiva. Exatamente. Salto viveu letargicamente até meados do século XIX. Só então é que começou a viver uma vida normal de pequena cidade, com seus ajuntamentos de alguns índios que ainda sobravam, escravos, e os brasileiros. Naquele tempo, o saltense não era saltense, o saltense era ituano, porque era o município de Itu. Salto fazia parte desse município como um distrito. Por essa ocasião, em 1856, é que houve o primeiro arruamento da cidade. Logo depois apareceu uma figura política do Dr. Barros Júnior, vindo de Capivari. Aí é que começou verdadeiramente a história de Salto. Como historiador, o senhor pode nos destacar quais são os aspectos mais importantes neste final do século XIX
que influenciam diretamente na história, no desenvolvimento da cidade de Salto? Um pouquinho antes do findar do século, já por volta de 1878, Salto já tinha uma banda de música, Salto já tinha um teatro, Salto já tinha uma rua que se chamava Rua do Teatro. Só a partir desse ano, por exemplo, é que essa rua trocou de nome, passou a chamar-se Rua Riachuelo, em homenagem à Guerra do Paraguai que estava terminando. A partir daí também, com a chegada da ferrovia, chegaram também as primeiras indústrias. Em 1873, Salto inaugurava uma primeira fábrica de tecidos. Alguns anos depois, a segunda. Alguns anos depois, a terceira. Em 1889, meses antes da proclamação da República, Salto inaugurava uma fábrica de papel, a primeira do estado de São Paulo, ainda trabalhando, atualmente fabricando o nosso papel, em que se transforma no nosso dinheiro, o papel moeda brasileiro. Qual é o papel dos imigrantes italianos aqui em Salto? Os imigrantes italianos não vinham diretamente para a cidade. Eles frequentavam, faziam uma espécie de estágio em fazendas de cidades, de municípios vizinhos a de Salto. Depois desse pequeno estágio, que vinham para a cidade. Eles se estabeleciam aqui como pequenos artesãos, como pequenos comerciantes, como fabricantes de vinhos, como vinhateiros, como hortelãos, como fruticultores, na sua maioria. Mas também com pequenas indústrias de couro, chamado curtume. E o senhor Ettore Liberalesso, evidentemente, com este nome e sobrenome, é um digno descendente dos italianos que aqui cresceram, aqui desenvolveram, aqui implantaram os seus sonhos. Nascido em 31 de março de 1920, o saltense Ettore Liberalesso é nome emblemático em nossa comunidade. Pertencente a uma geração que tem como conterrâneos Anselmo Duarte e J. Silvestre. Ettore é casado com Virgínia Soares Liberalesso, sendo pai de 2 filhos. É avô e bisavô. O meu avô, no meu ponto de vista, sempre foi uma pessoa de muito caráter, muito rígida, muito justa, muito correta. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que sabia, que tinha muita dedicação para a família, cuidava muito dos netos, cuidava muito dos filhos. E eu tenho essa lembrança muito viva da minha mãe. Eu vejo que a minha mãe se refere ao pai dela com muito carinho. Então, ela sempre diz que o meu avô, enquanto pai, ele foi um pai que de um lado sabia ser rigoroso, né? De um lado dava bem na educação dos filhos, mas por um outro lado também era muito amoroso com os filhos. Cuidou muito tanto da minha mãe quanto do meu tio. Dentro de casa ele era uma pessoa muito presente, era uma pessoa... Eu aprendi música com meu pai, eu aprendi solfejo, fui alfabetizada em música antes de ser alfabetizada nas letras do alfabeto propriamente. Né, pelo meu pai e pela minha mãe, principalmente por ele. Eu lembro, eu tenho uma memória muito forte de estar sentada nos joelhos do meu pai lendo jornal, né, soletrando. Né. Isso não é muito comum nem hoje em dia. Então meu pai sempre foi muito presente. Ele e minha mãe sempre foram muito presentes. Na infância cursou entre 1928 e 1931 o então Grupo Escolar de Salto, hoje Escola Estadual Tancredo do Amaral. Foi aluno de Benedita de Rezende, Alice Barbeito, Antônio Berreta e José de Paula Santos. Como nossos pais eram muita amizade, que foram até compadres, então que eu me conheço, que a gente começa a recordar assim, que tem conhecimento das coisas, é com uns 5, 6 anos, né? E isso aconteceu na década de 20, que nós já começamos a ter amizade. Os pais dele frequentavam muito a minha casa, meus pais também frequentavam a dele. Eu diria, nossa infância foi assim, bem juntos, né? Bem com muita amizade. Então eu convivi muito mais com minha nona e meu nono do que propriamente com meus pais.
O casal novo tinha uma casa pequena e os velhos tinham uma casa grande. Ele era o primeiro neto, então iam me buscar todos os dias. Eu passava mais na casa dos avós do que na casa dos netos. Tanto assim, que quem me levou durante uma semana até eu me acostumar para a escola todos os dias? Minha avó levou. Quem me levou no primeiro catecismo, ficava esperando lá que acabasse para me levar para casa, era minha avó, né? Então a gente se apegou muito. Aí eles contavam, lá na Itália eles eram fruticultores, mas assim, no bom sentido, eles não eram só vinhateiros, faziam só uva, eles tinham pêssegos, maçãs, peras, essas frutas, que com uma cidadezinha onde eles moravam, ficava meio caminho, Veneza aqui e Treviso aqui, e eles estavam no meio. Às vezes, em fim de semana, eles iam vender fruta em Veneza, e às vezes iam vender fruta em Treviso. Então a vida deles foi até relativamente boa, porque eles pelo menos comiam bem. Mas depois, quando começaram a vir muitos italianos para o Brasil, o meu nono acabou pensando aí com 3 filhos, acabou pensando que talvez fosse melhor mesmo, né? Acabaram vindo para cá. Então meu pai casou aqui em Salto, foi morar na chácara do Barrote, ali onde está a Civate agora. Não, Civate sim, lá embaixo. Era uma chácara, eles ali criavam, tinham vacas, vendiam leite na cidade e vendiam fruta também. E no fim de semana, no domingo, porque sábado, aquele tempo não era comemorado, né? No domingo o pessoal da cidade ia para lá, para chupar uva, para comer fruta, ou logo de manhã tomar leite, né? Meu pai e meu tio traziam leite para a cidade. Mas assim, meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos, 6 homens, todos. Os que vingaram foram 6 homens, né? Agora tem só 2, eu e o Canivete, eu e o Luiz. Através de sucessivas fusões que incorporaram as primeiras tecelagens e a fábrica de papel paulista, a partir de 1904, a Sociedade Ítalo-Americana tornou-se única proprietária do conjunto fabril instalado às margens do rio Tietê, em Salto. Em 1919, com uma mudança de acionistas, passou a se chamar Brasital. Formada com capital brasileiro e italiano, a Brasital marcou território e época, dominando parte da vida da cidade até por volta dos anos 1950. Construiu vilas operárias, instalou armazém, açougue, creche e escola. Quase sempre em expansão, a Brasital era o destino de muitos filhos de operários, já que a política de contratação privilegiava os familiares de funcionários. Isso se concretizava por volta dos 14 anos de idade, em especial para as mulheres. Acabou ganhando o apelido de Mãe de Salto. A denominação Brasital persistiu até 1981, quando o Grupo Santista a adquiriu. A fábrica existiu até 1995, momento em que a então Alpargatas Santista encerrou suas atividades em Salto.
Atualmente, os prédios da antiga tecelagem abrigam um centro universitário. Entre 1933 e 1934, Ettore trabalhou para um senhor cego, Jorge de Souza, lendo jornais por 4 horas diárias. Como criança, salto de 1928, 29, por exemplo, que eu comecei a frequentar a escola, era uma linha de gente, não tinha 3 ou 4, não, tinha mais, 11 mil habitantes. Mas tinha expandido, as indústrias haviam se expandido. Então, de pequeno, eu fiz o que as outras crianças fizeram, fui para o grupo escolar, e não podia ficar, a criança não podia ficar parada, né? Então os pais logo arranjavam alguma coisa para a criança fazer, para não ficar fazendo daninheza por aí. E então eu trabalhei, por exemplo, numa pensão, levava marmita principalmente para os professores, que eram fregueses do Tiburcio. E fazia isso. Depois eu trabalhei também como aprendiz de alfaiate, 3 ou 4 anos, mas não me dava bem com aquilo. Até que eu deixei aquilo e fui, aí eu já tinha quase 14 anos, eu fui trabalhar para um senhor, Jorge de Souza, um cego. Ele era muito conhecido na cidade porque ele era tio de Dona Chiquinha, que era a esposa do diretor do grupo escolar. Eles eram muito conhecidos. Ele morava num casarão grande, que é lá na esquina da Floriano Peixoto com a Rui Barbosa. Morava ali o Walter Cremolese até há pouco tempo. Então eu trabalhar com ele não era um trabalho, né? Era um aprendizado que eu fazia, porque ele era de boa família, um sujeito culto, né? Tinha chácaras aqui na cidade, vivia bem, mas ficou recluso naquele casarão enorme. Tinha 19 cômodos naquela casa. Uma parte da casa era sobradada. E eu ia todos os dias para lá, ao meio-dia, e a escola, né? Depois, quando parou a escola, ia. Mas sempre eu fui depois do almoço. Ia do meio-dia às 4h30, 5 horas. Então, o meu serviço era, digamos, uma vez por semana, varrer aquela casa. Só que não varrer tudo de uma vez, ele era consciente das coisas, eu era pequeno. Então, hoje você varre os quartos do lado de cá. Amanhã você varre os quartos do lado de lá. E trabalhava meia hora varrendo a casa. Porque ele tinha também pretensão de descobrir meios de conservar alimento sem apodrecer, sem bichar. Ele fazia isso com milho e com feijão. Nos últimos tempos ele fazia isso também com ovos. Mas era uma miragem que ele tinha, né? Por exemplo, ele achava que podia fazer ovo durar muito tempo, passando numa gordura. Naquele tempo usava-se muito banha de porco. Passando ovo, vendo ovo que entrava aquela, como é que se diz? Fechava os poros da casca de ovo, né? Então, entrando ar, eu entendia que... Eu não sei se ele conseguiu alguma coisa, porque nós comíamos ovo. Ele esquentava, fazia salada. E ele até fazia polenta, e ele mesmo fazia. Depois me ensinou a fazer. Fazia polenta no caldo de galinha. Assim, agora o quenor, que é tudo aqui, só que lá da galinha inteira. E o meu trabalho mesmo era ler o Estadão para ele. Chegava meio-dia, saía da escola, passava na casa do diretor da escola, pegava a marmitinha e o Estadão. Trazia para baixo e eu lia até 3, 4 horas. Então eu lia um título e ele dizia, leia isso. Então eu lia. Corrigia a minha linguagem, porque ele era culto, né? Ele gostava muito de corrida de cavalos. Naqueles tempos, muita gente era dada a corrida de cavalo, hipódromos, cavalos famosos, né? Então até eu passei a gostar de algumas coisas que nem sabia que existisse, né?
Mas eu lia todo esse tempo, principalmente aquela parte de lavoura, agricultura, porque ele tinha sido sitiante, fazendeiro, e gostava de ver aquilo. Mas aí, toda tarde, quando eu saía, antes de eu sair, ele tirava do bolso o lenço, abria o lenço, desdobrava, e tirava lá um pacotinho de dinheiro, assim, desamarrava aqui, assim, procurava e me dava uma moeda. Era 400 reais. 400 reais, porque o dinheiro era contos de reais. Então ele dava, seria hoje 40 centavos, mas acho que era um pouquinho mais. E com aquele dinheiro eu comprava revistas, pagava assinatura de jornal e ia ao cinema quase toda noite, porque era um valor. Cinema era 20 centavos. Se eu quisesse, podia ir no cinema toda noite no Verde, porque era 20 centavos. Às vezes, com 20 centavos, você ganhava um ingresso para ir no dia seguinte assistir um seriado. Era uma mamata danada. Em agosto de 1934, ingressou na Têxtil Brasileira, atual York. Meses mais tarde, transferiu-se para a Brasital, onde permaneceu até 1966, quando se aposentou. Nesse período de mais de 32 anos, Ettore foi pesador da fiação Cascame, contínuo de escritório, esteve responsável pelo economato, trabalhou no escritório de pessoal, no departamento de contabilidade administrativa, foi correntista, datilógrafo, arquivista e correspondente. Mas nós morávamos vizinho do mestre da tecelagem da York. E ele disse: você não fez 14 anos? Fiz, estou fazendo 15. Porque nem sei se tem trabalho, eu estou procurando. Eu vou trabalhar lá. Então eu trabalhei uns 8 meses lá na York, até que me deram uma vaga na Brasital. Aí a gente tinha assim, eu tocava na banda italiana, então a gente já estava começando a conviver com aquela gente. Eles, né? E um dia eles me chamaram lá, explicaram: olha, você virá trabalhar no escritório, mas por alguns meses, porque para não parecer mal perante os outros, que só entrou diretamente da rua para o escritório, eles tinham as jogadas assim: você vai trabalhar com o João Maestrello, numa sessão. Ia lá, entrava às 7 horas da manhã, pegava uma caixinha assim, tirava todas as canilhas, pesava, fazia a redação, depois agrupava aqueles tubetes, ficava o dia inteiro sem fazer nada. No outro dia a mesma coisa, né? Mas aí eu trabalhei de 7 de março de 35 a 7 de março de 36 ali. Aí sim me chamaram para o escritório. Coincidentemente, quase todos os meus motivos assim de pensar caíram num 7 de março. Então no outro 2º de março eu fui para o escritório. Mas aí eu fui como contínuo. Trabalhei um ano. No outro 7 de março eu passei para tomar conta do economato. O economato era um pequeno almoxarifado do escritório. Isto é, ele era grande porque fornecia os impressos, todo o material do escritório para toda a fábrica de Salto, de São Roque e de papel. Até material para o escritório de São Paulo e do Rio, nós mandávamos aqui. Então era uma sala com essas duas juntas assim, cheia de prateleira, né, com lápis, borracha, penas, canetas, tinteiros, goma arábica, e tudo que você vai. E impressos, né? Eles tinham, com certeza, eles tinham 1000 impressos diferentes para tudo que a Brasa fazia. Eles tinham até uma gráfica para fazer os bloquinhos. Aí fica um ano ali, no outro março, eles passaram: bom, agora se passa lá para uns dias na sessão de pagamento. Aí não foi o mês inteiro, o ano inteiro. Fui prestando pagamento, trabalhava com Aníbal Negri, Antônio Tonello, Tercílio Burati, Murino Fossa,
E trabalhei uns meses, depois passei para uma contabilidade industrial. O chefe era João Bombana. Mas eu não achava que não era bem a coisa. Na primeira oportunidade eu não gosto do trabalho. Aí me levaram para administração, contabilidade administrativa. Ali sim eu passei por São Leandro. Eu passado 25 anos, pelo menos, mais ou menos. Mas aí já era um lugar bom, era uma coisa assim, quem trabalhasse no escritório da Brasital era mais ou menos privilegiado, com algumas vantagens, né? Que a Brasital fazia discriminação. Ela deu para assalto muito, muito, muito. Mas havia sempre alguma discriminação. Eu não digo contra a nacionalidade, mas talvez mais. Eles protegiam um pouco mais os filhos italianos. Filho italiano que estava estudando em Salto, completava o grupo, tinha lugar garantido na Brasital. E gente que trabalhava no escritório, os mestres, os técnicos, tecelagem, fiação, tinturaria, acabamento, construções, eletricidade, mecânica, tinham malharia, tinha uma orientação diferente dos outros. De 1967 a 1971, Ettore dirigiu a Alto Salto Administradora de Veículos. E entre 1973 e 1988 foi corretor de imóveis. Foi também vereador da Câmara Municipal de Salto, pela União Democrática Nacional, entre 1952 e 1959. Ettore, apesar de a Câmara daquela época ser bastante, não digo briguenta, mas existiam muitas divergências entre a situação e a oposição, e o Ettore era membro da ala oposicionista ao governo de Hélio Steffen e anteriormente de Vicente Chivitaro, mas ele sempre teve um bom comportamento, ele não era um leal adversário, nós podemos dizer, porque ele não radicalizava. Mesmo que seus companheiros às vezes puxassem para a radicalização, Ettore não, ele se mantinha de um modo que bastante leal aos outros vereadores de oposição. Inclusive na época eu tinha meu irmão Valentim José Moschini e antes o meu pai Zelino Moschini, que eram vereadores também, e foram companheiros de Câmara do Ettore. Apesar de ser de alas contrárias, sempre houve, o Ettore sempre manteve um admirável respeito pelos adversários. Mas naqueles tempos o padre João Couto tinha uma influência muito grande na cidade. Ele fundou aqui a Liga Eleitoral Católica. Então fez um programa lá de 20, 50 pontos, todos que foram candidatos a prefeito e a vereador, que queriam não ser combatidos pela igreja, aderiu e prometiam defender aqueles princípios. Então isso foi um bafafá danado na cidade, movimentou muita cidade. A cidade tinha, parece que 11, acho que eram 11 vereadores. Teve a primeira eleição, Tita Ferrari foi o prefeito, não tinha vice-prefeito, mas tinha a Câmara. Pedro Garavello era o presidente da Câmara. Depois, quando acabou essa legislatura, entrou a segunda, aí que eu me candidatei, por causa daquele movimento da igreja. Porque eles trabalhavam para eleger a gente. Não tinha que fazer muita coisa. Tinham os grupos que trabalhavam para escolher os melhores. Era muita briga, cada um defendendo o seu ponto de vista. Mas era bom, porque o pessoal não trabalhava para ganhar a simpatia de fulano, ciclano, ou para dar alguma coisa. Ele trabalhava para a cidade, brigava por causa da cidade.
se agrediam dentro da Câmara dos Vereadores, porque um queria provar que trabalhava mais do que o outro, e uma porção de coisas assim. Houve sessões que o delegado precisou ir lá revistar a gaveta dos 11, porque tinha gente armada. Mas era bom, era divertido. Então, a essa altura, a política foi assim. Depois, eu engrenei tanto na política que eu só não estou fazendo política, não estou dizendo agora, a questão de um ano para cá. Mas sempre eu trabalhei em diretórios, apoiando um prefeito. Poucas vezes o meu candidato a prefeito ganhou a eleição, porque a minha turma era do contra sempre. UDN, União Democrática Nacional. Eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto o Ettore declinar ou renunciar a um pedido, a um convite de que ele participasse de alguma coisa, de uma causa pública, alegando desinteresse ou alegando cansaço ou sobrecarga. Mesmo quando eu sabia que isso já pesava a ele, talvez pela idade ou por alguma outra questão, eu não sou capaz de me lembrar de ver o Ettore negando-se a estender a mão, a emprestar a sua colaboração a uma causa da cidade ou da região. Ettore sempre foi figura atuante em clubes, comunidades religiosas, comissões e sociedades locais. São exemplos dessa atuação seu envolvimento com a Sociedade São Vicente de Paulo, o Círculo Católico, a Sociedade Instrutiva e Recreativa Ideal, a Associação Atlética Saltense, a Assistência Vicentina Frederico Ozanam, as comissões de construção da Igreja de São Benedito, da Festa da Padroeira, além do Conselho Administrativo da Paróquia de Nossa Senhora do Monte Serrat. Desde 1979, é membro da Comissão de Nomenclatura de Ruas da cidade, tornando-se o presidente desta em 1990. E por conta disso, ao longo de mais de 20 anos, eu diria ao longo de 30 anos, eu me acostumei a ver esse homem tomando dianteira, né, ou tomando parte em marchas, em caminhadas, em reuniões intrincadas, na redação de relatórios, no levantamento de dados, na defesa de pontos de vista, enfim, as atividades mais diversificadas que se possa imaginar, sempre estava lá o Ettore. Sua mais importante publicação, Salto, História, Vida e Tradição, é seguida de outras significativas contribuições, com destaque para a coluna semanal no Jornal Taperá, denominada Arquivo, mantida de 1990 a 2010. As famílias saltenses foram abordadas em várias dessas colunas, que acabaram dando origem a um livro. Em 2009, Ettore lançou Salto, Sua História, Sua Gente, publicação bilíngue e ricamente ilustrada com fotografias da cidade, que é a sua paixão. Passei a conviver com o Ettore, porque toda semana a gente ia na prefeitura, fazia aquelas entrevistas com o prefeito na quarta-feira e tal. Até que o Ettore decidiu abandonar as atividades jornalísticas, permaneceu parado por alguns anos, eu continuei, e um dia convidei-o a fazer parte da equipe de colaboradores do Taperá, e ele iniciou com a coluna Arquivo. Mas depois a minha amizade com ele continuou e continua até hoje. Até hoje eu sou muito amigo do seu Ettore. Colaborei com ele na edição dessa Família da Cidade, nas duas edições. E, aliás, eu estimulei a que ele editasse esse livro. Porque um dia ele me mostrou o material que ele tinha,
E eu entendia que era uma coisa de muita utilidade para ser preservada para a cidade, para as famílias. Eu não tinha esse ânimo, mas aí eu me entusiasmei, falei que inclusive ajudaria a financiar a edição. E ele fez a primeira edição. Ele conseguiu, até pela profissão dele que ele tinha na Brasital, ele tinha contato com inúmeras pessoas. Naquela época em Salto todos conheciam todos, né? Eram famílias conhecidas. Raramente passava uma pessoa que ninguém conhecia, todo mundo era conhecido. Então o Ettore teve essa facilidade de montar, escrever alguma coisa sobre as famílias mais antigas da cidade e preservar isso daí de forma escrita nos livros que ele editou. Para tudo ele tinha uma pastinha, algumas anotações, e aquele escritório despojado, simples, daquela máquina de escrever do lado, com aquela mesinha, era como se a gente, sabe, bebesse de tudo que tinha. Qualquer dúvida que a gente tivesse, ia lá, ele tinha alguma anotação, ele tinha alguma colocação. Eu lembro de uma vez, Gruta do Zé Eduardo, que nós estávamos pensando em fazer alguma coisa lá. Então, você vai lá, ele tinha coisas para dizer sobre a Gruta do Zé Eduardo e saborosas conversas naquele escritório. Falando da Gruta do Zé Eduardo, mas teve N conversas onde ele parava, não tinha pressa. Esse que é o grande lado, ele não tinha pressa, ele queria continuar a conversar e, enfim, com muito respeito àquilo que você estava querendo saber e ele pacientemente ensinando e passando. E a parte profissional, que ele é extremamente envolvido. Eu lembro quando a gente estava na escola, no Porto Seguro, ele foi lá dar palestra sobre a Rocha Montonet. Então, isso assim, foi muito marcante para a gente também. E tudo que ele faz, assim, a vida toda dele é Salto, todos os livros, tudo que ele conta para a gente, assim. Nunca assim, ou se minha mãe ou se meu tio quisessem que eles fossem morar com a gente, por estar mais perto, por conta da idade, assim, não teria a menor possibilidade de tirar ele daqui de Salto. Aí veio o início da minha vida pública, como secretário do seu Eugênio Coutro. O seu Eugênio ganhou as eleições de 1988, fui secretário de Cultura, Esporte e Turismo de 89 a 92. E fazia parte do programa de governo dele a instalação de um embrião de um museu da cidade. Mas no decorrer do governo nós fomos além disso e o prefeito Coutro decidiu bancar a criação efetivamente de um museu. Aí quando eu entrei no projeto do museu, entrei no final de 89 e acho que no começo de 90 a gente já lançou a campanha de acervo. O Ettore foi convidado para fazer parte da equipe de técnicos, né, que montariam o museu como historiador da cidade. E aí dessa equipe ficou definido que nós dois íamos trabalhar para fazer a campanha de acervo aqui na cidade. Aí o ano de 1990 e 1991 eu trabalhei praticamente diariamente com o seu Ettore. Então todos os dias, essa é uma lembrança maravilhosa, com aquele Fusca amarelo dele, que ele nunca cobrou nada, nem a gasolina, nunca ganhou nem um centavo por esse trabalho. Fez de forma voluntária e com muita garra. E ele passava, eu não dirigia na época, ele passava na minha casa, me pegava e a gente agendava as visitas. Eu acho que nós visitamos, quer dizer, tudo que tem aqui no museu foi doado pelas famílias da cidade. Então, o que tem aqui de doação, nós fomos fazer visita. Seja para doar peça, né, objeto, ou para doar fotografia. Eu acabei conhecendo praticamente todo mundo da cidade. O seu Ettore é uma pessoa super querida, então a gente tinha uma entrada muito fácil na casa das pessoas, as pessoas gostavam de receber a gente. Foi uma troca tão grande, foi tão rico isso na minha vida, que eu aprendi tudo sobre a história da cidade, mas em loco, porque cada casa que você ia era uma história de vida relacionada à cidade. E o Ettore já estava nessa equipe, né?
Porque a presença do Hétero nessa montagem do museu, eu creio que foi fundamental. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem a parte de pesquisa acadêmica, que era o que eu fazia, tinha que ter também uma pessoa que fosse não só conhecida de toda a comunidade, e também respeitada pela comunidade, e também uma pessoa que fosse atrás de uma campanha de acervo. O envolvimento de Hétore com a implantação do Museu da Cidade de Salto foi decisivo. Como consultor da equipe de implantação, no início da década de 1990, não mediu esforços em sua atuação. Além da orientação histórica, sua participação foi especialmente importante na interface com os doadores das peças mais significativas hoje expostas. Assim sendo, o museu é a própria materialização do sentimento que Hétore nutre por Salto e sua história. Porque ele conhecia as pessoas, ele conhecia quem estava disposto a doar, era uma pessoa muito bem vista para a comunidade, quer dizer, ele inspirava sempre muita confiança. Então eles achavam que eles, depositando na mão do Hétore um documento, um objeto, por exemplo, isso iria parar no museu. Mas era impossível a gente construir a ideia do museu sem ter a figura do seu Hétore Liberalesso. Então eu lembro com muito carinho o dia que fomos juntos, Júlio e eu, como secretário, até o seu Hétore para fazer esse convite. E ele aceitando então fazer parte, fez parte da equipe da montagem do Museu da Cidade. Deste momento, deste convite até a placa de inauguração, o Hétore teve um papel fundamental na consolidação deste que é hoje o repositário de toda a história da nossa cidade. É uma vida que está aí prestante até hoje e que eu diria que ele se esgotou na sua terra. Quando eu vejo esse homem com as funções que assumiu nas associações, igreja, nos órgãos públicos, nas várias instituições que ele abraçou, é uma pessoa que não se economizou. Fico com a impressão de alguém que tinha um recurso e o gastou, consumiu por completo. Ele não guardou nada na gaveta, ele não colocou nada na estante, ele não fez nenhuma economia, nenhuma reserva de si, do que ele podia escrever, do que ele podia pesquisar, criar, contar, narrar. É uma vida magnífica que se dá, que se queima, que se escoa por inteiro, com uma generosidade que quem o conhece, quem privou da sua amizade, quem teve esse privilégio, ergue os olhos a algo que paira acima da gente e diz: que presente bonito que é essa vida que nos foi dada, que se queima por inteiro, que se doa por inteiro. É um menino que se recusa a deixar de ser menino e que não para descansar entre uma brincadeira e outra. Um admirável menino. Começa a conversar com ele e ele fala, e é tanto conhecimento que às vezes até você não consegue absorver tudo, né? Porque é muita coisa, é muito tempo, é muita dedicação. Com esta paixão que ele tem pela cidade, ele conseguiu passar para a minha geração, para a nossa geração, uma coisa que não se vê comumente nas cidades. Eu não vejo, podemos amar a cidade muito, mas eu acredito que como Hétore não dá. Ele ama sobremaneira a nossa cidade e nos ensinou então a nós todos a amar a nossa cidade. Não se ama aquilo que não se conhece, e ele ajudou a gente a conhecer. Ajudou e ajuda. Ele é realmente a disposição para a vida. E eu sinto nele uma energia forte de alguém que não desiste e que produz e que está sempre à frente e que não se recusa a aprender e a desejar mais a vida e a vida. Nesse sentido, seu incansável trabalho como memorialista merece a consideração de toda a comunidade saltense.
documentando fragmentos do passado local em seus escritos, Ettore Liberalesso lega às gerações futuras a possibilidade de compreensão de um assalto que não mais existe. Compreensão esta indispensável para se entender e, especialmente, valorizar nossa cidade no tempo em que vivemos. Todos os dias eles se amam, homem e cidade. Ela que vive, ele que olha, ela que aceita, ele que escreve, ela que muda, ele que guarda, ela que esquece e ele relembra, ela confusa, ele que explica, ela que sofre, ele que chora. Longo amor de manhãs sucessivas, a mais não saberem qual verdade é mais justa, a dele, que agora é parte das pedras que pisa, ou a dela, que vive nos olhos cansados, nos passos morosos, nos brancos cabelos do homem que a ama. Todos os dias eles se encontram, se olham, se amam, e se fundem até mais não saberem, contanto se darem, quem é o homem e quem a cidade. Este documentário é uma forma de agradecimento por seu trabalho e um registro às gerações futuras de um exemplo de dedicação à comunidade na qual se vive.